23ª edição Expo Revestir. Hoje estamos aqui com o Richard Porto, essa energia incrível. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer pelo convite. A feira está maravilhosa. Está com o Clube Casa, sim, está sendo muito legal. Que bom, fico muito feliz. E é um bate-papo aqui para a gente entender um pouquinho da sua carreira, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, você como pessoa, enfim. Eu queria começar te perguntando o que inspirou, qual foi assim, o momento que você entendeu que realmente a arquitetura era o seu propósito de vida? Muito legal essa pergunta, porque eu me tornei, na verdade a arquitetura me encontrou quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu estava num shopping com a minha mãe e aí eu entendi a magnitude daquela construção e comecei a questioná-la. Eu falei assim, nossa, mas quem é que faz tudo isso? Porque eu fiquei encantado com a segregação de cada loja, o formato de cada uma, a escada rolante, aquele teto maravilhoso. E ela, com um papo super transparente, virou para mim e falou assim, filha, você pode optar pela engenharia ou pela arquitetura, que você vai conseguir abranger um pouco mais essa questão de decoração, né, e estilos arquitetônicos que acho que tem mais a ver com você. E aí eu guardei esse comentário dela no meu coração e a vida foi passando. Só que eu sempre acabei, né, comprando muitas revistas de arquitetura, decoração, participando deste meio. Só que a vida foi passando, eu fui pro lado comercial. Então eu iniciei minha carreira no lado comercial, fiquei lá por mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Mas aí a vontade de mexer com a arquitetura começou a vir muito latente em mim, porque começava a fazer reforma da minha casa, reforma dos amigos, todo mundo pedia aquelas dicas pra mim, eu falei, gente, acho que eu sou bom nisso, eu preciso me aperfeiçoar, né? E aí foi quando optei pela faculdade. E aí foi muito bacana, porque quando eu me vi no 4 ou 5 anos, já trabalhando, eu precisava assumir o risco de recomeçar. E fazer transição de carreira é muito complicado. Eu falo que quanto mais velho a gente vai ficando, com maior receio a gente vai ficando também, né? Porque você começa a pensar, gente, mas temos os nossos boletos, temos as nossas famílias, né? Mas a minha decisão estava muito enraizada no meu coração. Com 4 anos de faculdade, eu falei, hoje eu preciso tomar essa decisão e fiz a virada de chave. Só que eu descobri que a arquitetura é um nicho muito fechado. E eu não tinha nem pai nem mãe famosos, vamos dizer assim, para poder abrir esse leque para mim. Então eu tive que ir pro mercado, não teve jeito. Então eu fui fazer estágio em alguns escritórios grandes e é muito legal que eu já sou formado há 10 anos, né? Então a internet não era tão rápida e acessível quanto hoje. Com certeza, então, a gente acessível, né? Não era muito acessível. Então a gente tinha alguns anuários com o nome de vários arquitetos, principalmente ali da região de Alphaville, que eu sou de lá. E aí eu lembro de mandar e-mail para cada um desses escritórios para falar, gente, ó, tô aqui, tô me formando, eu preciso de uma oportunidade. Aí recebi muitos nãos, que é normal, porque eles imaginam o quanto, hoje eu vejo no meu escritório, o quanto o assédio vem pelo outro lado, né? Eles recebem muitos currículos, muitos contatos, e eles precisam fazer esse filtro. E aí algumas me responderam, mas eu tinha latente dentro de mim que eu ia ser arquiteto, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí eu lembro de olhar essas personalidades e comentar, ainda vou conhecê-las. 10 anos depois eu sou amigo dessa galera. Isso é muito legal, né? Então eu saio pra tomar café com eles e às vezes a gente troca figurinhas de obras. Isso é muito bacana. Aí eu falei, tá, então vamos virar a chave. Fui começar a carreira de arquitetura, mas fiz estágio em alguns escritórios, mas eu falei assim, tá bom, agora eu entendi como é que é o rolê de um escritório, como funciona ali a sua rotina, e eu quero ter o meu. Só que para ter o meu, eu vou ter que entender um pouquinho de cada coisa. Então eu fui trabalhar em loja de marcenaria, olha que legal. Porque lá você tem uma noção de ergonomia gigantesca. Você tem que entender de abertura de gaveta, de altura de bancada, igual nós estamos sentados aqui, para que você fique acomodado de uma maneira confortável, né? E aí, o tempo foi passando, entrei de sociedade com meu melhor amigo numa construtora, foi incrível, lá eu aprendi muito, porque eu tive que, de fato, tocar obra, né? Então não tinha só a parte de projeto, a gente tinha obra mesmo, né? Foi um universo que eu me encantei. Só que comecei a perceber que eu fiquei muito à frente da obra e eu comecei a deixar um pouco de lado o meu lado artístico, que é o que me move, né? Essa coisa de cada cliente ter um traço e uma personalidade é o que eu sou realmente apaixonado. E aí eu tomei a decisão de sair da construtora e montar meu escritório carreira solo. Então eu estou de voo solo há 4 anos, quase 5. Que bacana. E aí eu consegui trazer de fato a minha sensibilidade, né? Sim. Daquilo que eu gosto e da maneira com que eu vejo e respiro arquitetura. E qual seria assim hoje assim, o diferencial do Richard hoje? Eu falo que hoje eu faço casa com cara de lar. Ah, tá. A gente isso é incrível. Hoje em dia existem muitos shoppings, né? Eu falo que a galera constrói aquele bege com aquele padrão, pé direito né? duplo, padrão e muito LED. É bonito, não vou falar que não.
Mas cadê a personalidade? Isso, eu ia te perguntar. A personalidade, como que você identifica isso no seu cliente? Hoje, depois que a gente fecha no contrato, a gente tem uma reunião de briefing no escritório, onde eu vou reunir a tua família inteira. Então vai cachorro, periquito, papagaio, as crianças, a gente faz uma bagunça. Cachorro hoje é o dono da casa. Cara, é praticamente filho, né? É muito legal isso. Certeza. E eu tenho um nicho. Hoje eu atendo clientes que fazem closets de cachorro. Eu já entreguei uns 2 ou 3 projetos com closet pensado para os filhos de 4 patas. É muito legal. E aí, depois do contrato fechado, reúne a família, a gente faz aquela bagunça gostosa que você já viu aqui no início da gravação, que eu sou esse cara de energia, isso aqui que me move, né? Paixão, né? É eu acho que você realmente se apaixonou pelo que você faz. É isso. É o que me motiva a sair de casa todos os dias, né? Porque trabalhar, a gente trabalha porque tem conta pra pagar, isso é normal, todo brasileiro, Com né? certeza. Desde que o mundo é mundo. Mas essa motivação do amor à profissão é muito legal. E eu falo isso sempre para novos arquitetos. Eu tenho uma galerinha que me segue no Instagram, que é muito jovem, então tá se formando, e eu sempre falo para eles, acredite, mas trabalhe bastante que você vai chegar lá, porque nunca é fácil. Que bacana. Mas quando você chega lá é muito legal. E aí depois da reunião de fechamento, a gente marca essa reunião de briefing e eu vou perguntar tudo sobre você. As viagens que você gosta, o que você principalmente não gosta, para eu não nem pensar em colocar no projeto, e quais são suas vivências. Se você é uma pessoa que gosta de viajar, se é uma pessoa que é do Netflix. Então, só que imagina, se é uma família de 5 pessoas, eu pergunto para cada um dessas 5 pessoas. E aí eu junto esse documento e aí eu consigo fazer a parte da criação. Porque eu tenho que juntar funcionalidade, eu falo que são alguns pilares, né? O pilar do desejo, o pilar do sonho e o pilar da realidade. Que bacana. São esses 3 que eu trabalho. Então, meu papel é sentar, e aí vem com o estudo da neuroarquitetura, que ajuda muito a gente hoje em dia, a entender a necessidade dessa família e trazer para a realidade. E o 4º pilar, custo, né? Sim. Porque na arquitetura o céu é o limite, mas aí cabe a gente nortear aí quando é questão de custo para ser uma E como você direciona o cliente para ele entender que realmente uma obra bem planejada, comprar os materiais corretos, a qualidade, tudo isso vai trazer um resultado de economia para ele, porque ele vai entender que talvez ele gaste mais. Eu falo sempre... Vocês têm um desafio de fazer isso, total, né? Total. E uma coisa que eu falo que é muito importante, as pessoas não podem ter medo. Eu sempre pergunto pro meu cliente quanto ele está disposto e quanto ele está com sonho de investir nesse projeto. Porque ali eu consigo, dentro desse valor, montar uma estratégia para ele e falar, olha, com essa verba a gente consegue chegar até aqui. Para chegar no teu sonho, vou precisar de mais um pouco de verba. Como a gente faz projeto, acompanhamento e gestão, isso fica muito mais fácil pra gente, para poder explicar, né? Sim. E me fala um pouquinho do futuro. Onde o Richard quer chegar? Quais são os novos planos, né? Os novos passos que a gente Essa costuma pergunta dizer. é tão importante, Subjetiva, né? né? E mega subjetiva. Eu falo que hoje o escritório, a gente faz todo tipo de projeto, desde o residencial ao comercial, até ponte a gente faz também, né? Então é um leque muito grande. Então, óbvio que ninguém faz tudo sozinho. A gente precisa de ajuda e de profissionais com expertise para poder fazer. Então, hoje, acabamos de fechar um projeto em Nova York. Eu estou muito feliz. Que bacana, né? parabéns. Obrigado. Foi ontem, inclusive, esse fechamento. E a minha projeção é pegar mais projetos fora do país. Fora do país. Porque eu fiz um estúdio em Boston um ano atrás e foi maravilhoso. Porque a técnica construtiva de fora do país é completamente diferente da nossa. Mas é o que nos aguça a aprender cada vez mais. E a experiência que eu tive entenda o teu mercado lá fora para poder melhorar o seu aqui no Brasil. Depois dessas experiências que eu tive com casas lá fora, trabalhar aqui no Brasil ficou muito mais fácil. Parece que destravou a minha parte de criação, sabe? Sim. Então acho que respondendo a sua pergunta, daqui a uns anos é conseguir fazer alguns hotéis lá fora, talvez Dubai, quem sabe, né? Vai virar internacional. International. Esse que é o plano para o futuro, né? Isso. E fala um pouquinho dessa sua experiência, que eu achei bem interessante. Você fazia alguns projetos fora, né? Você morando no Brasil. Me fala um pouquinho assim, qual a diferença que você sente do cliente brasileiro e do cliente americano, por exemplo? Hoje, assim, o cliente americano, o perfil do americano, ele é muito mais frio. Mais frio, eu ia te perguntar isso. Extremamente. E o brasileiro, ainda mais a gente que é muito da emoção, do carinho, a gente vai criando alguns, eu não chamaria personagens, mas quase isso. Mas você vai se moldando aquele tipo de cliente. Eles são muito mais apegados a prazo, então a nossa conta é sempre de trás para frente, né? Para poder entender esse formato. Então, para eles, você não precisa... Eu falo que aqui no Brasil, quando a gente faz um pouquinho a mais, a gente está indo além. Tá. Na visão deles, a gente não está fazendo nada além do que foi contratado, né? Então, assim, eles não gostam de surpresas. Aqui a gente sabe que tem algumas intempéries, a gente tem o famoso jeitinho brasileiro de tentar contornar. Lá é uma visão muito mais direta, Sim. né?
Acho que é racional. Aqui a gente tem um pouco mais emocional. Muito. Mas isso te trouxe mais maturidade, então, para os seus projetos aqui no Brasil? Eu aprendi a separar muito e passar para a estrutura do escritório o quanto é importante esses perfis, né? Por exemplo, eu gosto, hoje o meu estilo arquitetônico, eu faço muito um clássico com o moderno. Eu pego essas casas mais contemporâneas e trago a questão da personalidade, eu trago um cristal, trago um tapete persa, que imagina, a galera nem tá usando mais, né? Mas eu acho que ele bem estudado dá um projeto bem bacana. Mas se entra um projeto de algo muito jovem, muito radical, eu falo, gente, preciso gritar socorro pra uma galerinha mais jovem do escritório. Por isso que eu falo, tenham sempre jovens perto de você. Tecnologia ajuda bastante, ajuda demais. E essa galera tá pendurada no telefone o tempo inteiro. Eu falo que o Pinterest é muito legal, mas também um vilão pra gente. Porque os clientes chegam lá com a pastinha pronta, achando que já são arquitetos, né? E até você entender que o que tá ali, de fato, não vai funcionar na casa dele, a gente perde muito tempo. Então, acho que é isso. Juntar forças mesmo dentro do escritório. E eu tenho uma visão muito diferente do mercado, que é assim, eu entendo que o sol brilha para todo mundo. Então, se você é maravilhosa em hotel, eu vou te ligar e pedir bênção mesmo, sabe? Qual que é a sua expertise? O que a gente pode somar, né? Sim, eu acho que se a gente consegue trazer um mercado melhor. Isso é um momento de humildade, né? Uma qualidade, né? E o seu estilo de construção, sei lá, ser clássico, moderno, mistura, faz um mix de tudo. O que você mais gosta? O que te enche os olhos, assim, eu sou uma pessoa que é apaixonada por viagem, né? Então hoje eu me programo, eu trabalho bastante para fazer pelo menos uma viagem internacional. E nessas viagens eu busco muitas referências. Eu sou, obviamente, apaixonado como um bom italiano, né? Neto de italiano, apaixonado pela Europa. Porque é tão gesticuloso. Então eu trago muito dessa referência, porque eu entendo que a Europa tem muito sentido do morar, do receber, do aconchego. Porque eu falo que essas casas muito contemporâneas perdeu-se um pouco esse sentido do morar. Eu acho lindo fazer casa para o showroom, mas a casa precisa ser usual, né? Com certeza. No dia a dia suja, a gente tem tapete. Exato, a gente tem tapete que pode sim ter um tom claro, mas puxa mais pro cinza para você não ter tanta dor de cabeça, né? Sim. O buclê hoje tá super em alta. Você pode trabalhar com buclê, mas trabalhe com uma manta que traz uma cor de aconchego, um terracota, ou até mesmo um bege mais escuro, para poder trazer isso, a sensação do morar. Que bacana. Fico muito feliz de ouvir essa parte, que eu acho que você tem você consegue misturar o que é emoção, o que é razão e trazer pro seu cliente ambas que transforma em lar. Isso é muito importante, né? Agora eu quero que você me fale um pouquinho do Richard pessoa. Né? Maravilhosa. É tão difícil falar de mim, tão mais fácil falar da arquitetura. Eu quero que você me fale assim, qual é o momento que você respira e sente um momento de gratidão, assim, hora que você entrega uma obra e o cliente fica super feliz, ou o dever cumprido, né, ou um novo projeto, enfim, o seu momento. Fala um pouquinho de você, da sua vida, o que você gosta de fazer, como é a sua casa, você. Eu trago muito o que é da minha casa para os meus projetos, né? Eu hoje, graças a Deus, com a maturidade profissional, consegui morar, eu falo que eu moro onde eu sempre sonhei. Eu tenho uma casa bacana, com cara de casa de campo, com muito verde, uma piscina maravilhosa. A gente muito importante. É muito importante, muito importante. Verde é muito importante. Eu falo de novo, parece taxativo, mas depois da pandemia a gente começou a valorizar muito mais essas pequenas coisas, né? E a pandemia para mim foi muito assustadora. Eu perdi pessoas muito queridas próximas a mim e funcionários que eram muito importantes para o nosso escritório. E depois disso eu comecei a valorizar a pessoa. Então sempre que eu estou projetando, que eu estou vivendo, eu me preocupo isso com uma pessoa, né? E aí, poder levar isso, que é essa questão do aconchego e do lar da minha casa para a casa do meu outro cliente, e quando ele consegue ver a concepção do projeto ali no vídeo, andando pela casa, no 3D, a sensação de dever cumprido. Porque a gente lida com sonhos, né? E eu sempre brinco com eles, a gente vai chegar no sonho, mas até lá tem muito pesadelo. Então, adorei, realmente. Então é muito importante você estar cercado de bons profissionais. Nem sempre o melhor é o mais caro, muito pelo contrário. Com esses 10 anos de carreira, a gente conseguiu separar ali uma gama legal de parceiro para trazer isso para você, né? Sim. Conforto e um bom atendimento. Tá, então eu posso resumir que o Richard gosta do sentimento de dever cumprido. É isso, esse é o meu sentimento. A maturidade nos traz isso, né? Com certeza. Que bom, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria deixar um recado. Ai, que bom. Mais uma vez para os jovens que me acompanham. Chegando para cá, eu fiz um vídeo mais cedo avisando que tinha gravação hoje do podcast. Eu recebi 39 mensagens de uma galerinha que tá vindo para cá, sem contar 110, que eu vou chegar em vocês, que eu estava em Gramado agora, não consegui respondê-las, mas eu vou fazer questão. Faça com muita vontade, com muito trabalho e sonhe. Isso aí é muito importante. E agora em novembro, eu tô levando um grupo de 20 arquitetos para Dubai.
Vai ser, eu brinco que é a excursão do tio Rick, né? Eu vou mostrar Dubai através da minha visão para toda essa galera jovem que está começando. Então vai ser muito legal. Eu estou muito feliz de ver esse brilho no seu olho. É muito bom quando a gente conversa com alguém que ama o que faz, tem paixão, tem respeito pelo cliente, põe em primeiro lugar a satisfação do cliente, depois o lucro, enfim, né? E pela sua energia, né? E essa sua preocupação de passar os seus ensinamentos, o seu legado para os arquitetos jovens. Isso é muito bacana. Né? Parabéns, obrigada mais uma vez por estar aqui. Agradeço demais pela sua energia, sua atenção e parabéns pelo podcast. Está sendo um sucesso. Os meus amigos estão comentando e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Bom. Será sempre convidado, hein? Maravilha. Será nosso convidado de honra. Obrigada. Obrigado viu? mais uma vez. Encerramos aqui mais um podcast.